paz do Senhor. Agora vamos dar continuidade àquela primeira palavra que eu dei sobre o bom samaritano. Vocês vão ver no card aqui em cima essa primeira palavra, que eu dou uma explicação maior sobre Samaria. Hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, versículo 3 até o 43. Enquanto vocês procuram aí, vou lembrar vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no gostei, que isso dá um engajamento para a palavra e aumenta os views do nosso canal da igreja. Compartilhem com aquele que você conhece, que você acredita que precise ouvir essa palavra, um amigo seu que você gostaria que ouvisse essa palavra também. Amém? Vamos lá. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Lembrem-se que eu expliquei sobre Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vou interromper aqui, que eu já vou começar a falar para vocês. Eu dei um princípio sobre Samaria. Essa mulher é uma samaritana. Como eu disse, Samaria era a capital do Reino do Norte, Reino de Israel. Jerusalém está ao sul, no Reino de Judá. E como eu disse, o judeu não se mistura com o samaritano. Diferenças ideológicas, diferenças políticas. Bom, quem já lidou com gado, para que vocês tenham entendimento, sabe que o gado está reunido logo cedo ou no final da tarde. Então, quando eles levavam as ovelhas para beber água, era cedo ou no final da tarde. Ninguém ia no poço meio-dia. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém ia ao poço meio-dia? Porque essa mulher estava no poço meio-dia. Não há coincidência. Não há coincidência diante de Jesus. Jesus, ele escolhe aqueles que vão vir a ele. Jesus foi no poço meio-dia por um motivo. Jesus queria encontrar aquela mulher. Aquela mulher. Porque as pessoas da região não queriam encontrar aquela mulher. Não queriam. Aquela mulher não era desejada. Então ela foi ao poço meio-dia porque ela sabia que não ia encontrar com as pessoas da região. Vamos continuar que vocês vão entender por que as pessoas não queriam encontrar com aquela mulher. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu expliquei isso no primeiro vídeo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está falando da nossa vida espiritual. Mas ela não tinha esse conhecimento até esse momento, tá? Ela não sabia, apesar de ser judia, que ela estava falando com Cristo. Tanto que ela foi e respondeu a ele. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela olhou com os olhos carnais, os olhos do nosso corpo. Olhou para ele, mas ele não tem um balde. Como é que ele vai tirar água? Eu aqui tenho o balde. Eu tenho como tirar a água. E ela falou para ele: você não tem balde. Ela não tinha entendido que era Cristo. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Esse é o versículo 12, tá?
que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Agora, Cristo está falando das palavras dele, que nós precisamos conhecer as palavras, nós precisamos pregar o Evangelho àqueles que não entendem, para que nós sejamos fonte de água viva. Para nós sermos uma fonte de água viva, nós precisamos levar o Evangelho. As palavras serão água viva. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Olha aqui vai ver a explicação do porquê ela está ao meio-dia no poço, no horário que ninguém estava. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela assustou aí nesse momento. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nesse momento, ela começou a entender o que Cristo estava falando para ela. Que ele não era um homem comum. Nesse momento. Até então, ela achou que estava lidando com um homem qualquer. Veja, essa mulher já tinha tido 5 maridos. 5. Não foi um marido não, nem 2. Foram 5. Ela está no 6º marido, que não é marido dela. Isso quer dizer que ela tomou esse homem de uma outra mulher. Então, as mulheres da região não querem vê-la de jeito nenhum perto dos seus maridos. Então, ela aonde ela estava, as mulheres não ficavam e as mulheres não queriam os maridos perto dela, porque ela era conhecida destruidora de lares. Um judeu é considerado pastor a partir do momento que ele tem 100 ovelhas. Se ele tiver 99 ovelhas, ele não é pastor. Ele tem que ter 100 ovelhas para ser pastor. Então quem toma conta das ovelhas quando não tem 100? Quem toma conta das ovelhas quando não tem 100 ovelhas são as mulheres e as crianças. Então, quem ia naquele poço de manhã e à noite, na maioria não eram os homens, eram as mulheres. Porque era o local onde as pessoas bebiam a água, davam água para os seus animais e eram crianças e mulheres. Então as mulheres que levavam as ovelhas em menor quantidade não queriam ver aquela mulher. Então, aquela mulher, uma samaritana, uma separada do povo de Judá, que o judeu não se entendia com o samaritano, considerava um povo impuro. Então, ela era uma mulher que era separada do judeu. Chega Jesus, um judeu da tribo de Judá, e pede a uma mulher samaritana, porque ele estava na região de Samaria. Chega Jesus, uma samaritana, e pede água. Ela reconhece ele sendo judeu, que ela vira para ele: como você sendo judeu pede a mim que sou samaritano a água? Olha, essa mulher de cara colocou a separação, o distanciamento entre ela e Jesus. Ela estava acostumada a ser agredida pelas outras mulheres. As mulheres não queriam ela perto. Ela estava lá meio-dia. Meio-dia por quê? Para que não encontrar com as outras mulheres. Então essa mulher, ela é muito maltratada pelas outras mulheres. Ela vira para Cristo depois desse tempo de conversa, quando Cristo conta a história do passado dela,
para que ela pudesse se desarmar diante de Cristo e ela reconhecesse que ele era um homem santo, um profeta. Ele conta para ela: olha, são 5 maridos e esse agora não é seu marido, você tomou de outra mulher. Ela era uma mulher muito perseguida. Ela não era uma mulher qualquer, não. É uma mulher com muita dor. Não existem coincidências diante de Deus. Deus escolhe. Deus escolheu aquela mulher. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que de Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Judeu, povo de Judá. Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá. Então Jesus está falando dele mesmo. A salvação vem dos judeus, da tribo de Judá, e não de Samaria. Ele está dando todos os sinais para ela. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, olha, ela começou a entender o que ele estava falando. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela reconheceu a história. Opa, eu conheço a história. É o Pentateuco, é a explicação que na época de Jesus, o Antigo Testamento já estava todo escrito. Não da forma como nós conhecemos, mas já estava tudo pronto o Antigo Testamento. Lá vinham as profecias já de Cristo. E ela foi lá, olha, o Messias está por vir, o enviado está por chegar. E é aí que Jesus fala para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí ela entendeu toda aquela conversa que ele havia tido com ela. Não foi por acaso que o Cristo estava ali. Cristo estava ali para falar para ela, para tocá-la. Cristo estava ali para mudar a história de pecado da vida dela. Cristo foi ali para converter aquela alma machucada em um espírito adorador. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, deixou o balde, a lata de pegar água. Cada um que ia no poço tinha que ter o seu. Ela abandonou o dela. Veja bem, ela não saiu pensando, não, ela saiu correndo, largou tudo para trás. Deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Todos conheciam aquela mulher. Cristo não foi chamar ela à toa. Cristo foi chamar ela porque ele sabia que na hora que ela mudasse o íntimo dela, na hora que ela recebesse a Cristo como Salvador, todos da região a seguiriam. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Vamos ao 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Cristo estava falando daquele momento da salvação. Cristo estava falando da salvação para aquele povo. Ele estava ali para colher as almas para Deus. Levar aquelas pessoas
para Deus, tirar eles do mau caminho, levá-los a Deus. Por isso que Cristo falou para os discípulos: estão maduros os campos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos os ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Cristo não vai às pessoas à toa. Você não vai à igreja à toa. Cristo chamou você. Ah, mas eu que quis ir na igreja. Sim. Mas só vão a Cristo aqueles que Ele está chamando. Cristo vê em você a maneira de alcançar aqueles que estão à sua volta. Não é quem você acha que você quer alcançar, não. Mas são aqueles que Cristo vê. Cristo pode mudar as pessoas à sua volta através de você. Você pode achar o que for, Cristo pode mudar. Cristo pode mudar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu coloco a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo no momento diante do Senhor. Pai, muda essa história dessas pessoas, assim como o Senhor fez com aquela samaritana, odiada por todos, mas desejada por Deus. Muda, Senhor. Tira essa história de humilhação, de pecado da vida daqueles que estão nos ouvindo. Tira, Senhor. Tira essa história. Traz uma história de vida, uma história de amor e esperança, não só para um, mas para todos que o rodeiam. Em nome de Jesus. Amém.